Entendendo a PTT, a púrpura trombocitopênica trombótica. Vamos lá. Para entendermos a PTT, nós primeiro precisamos entender como é que funciona a nossa agregação plaquetária, os nossos mecanismos de adesão plaquetária que impedem nosso sangramento e coagulação. Então vamos lá. Quando nos cortamos, nós precisamos formar um tampão para impedir que esse sangramento persista. Esse tampão vai ser o tampão plaquetário. Normalmente, o óxido nítrico ele dilata a parede do vaso, impedindo que as plaquetas que estão no sangue se esbarrem umas nas outras e fiquem se agregando. Quando o nosso endotélio se rompe, nós vamos ter a liberação de um hormônio chamado endotelina. Ele vai contrair o vaso e vai jogar as plaquetas, que geralmente estão no centro do vaso, mais para a periferia. Quando elas batem na periferia, elas vão, em contexto de corte, né, que é o que estamos falando, a plaqueta vai entrar em contato com o colágeno da pele e aí ela vai ser ativada. Essa ligação, no momento, ela é fraca. Mas a glicoproteína 1B da plaqueta, ela vai se ligar com o fator de von Willebrand, que está no sangue. Essa ligação ela é muito forte e ela vai formar aí uma adesão plaquetária. Isso acontece porque quando o endotélio contrai, o fluxo ele fica mais turbulento. Essa é a função da endotolina, juntar a glicoproteína 1B com o fator de von Willebrand. Essa adesão muito forte vai promover a adesão plaquetária, uma das outras, e aí a adesão plaquetária vai estar ativada e a proteína 2B3A vai modificar o citoesqueleto da plaqueta para permitir que ela forme uma rede plaquetária. Interessante, né? O equilíbrio da interação entre esses componentes que eu acabei de falar, eles são que vão promover a hemostasia primária. O que é hemostasia? É aquilo que facilita o sangue a se manter onde ele deve ficar, dentro dos vasos. A hemostasia primária, quando nós tivermos algum distúrbio dessa hemostasia primária, ou seja, distúrbios da hemostasia que está associada às plaquetas, nós vamos ter sangramentos cutâneo-mucosos, como gengivorragia, epistaxe, petequias, tá bem? Então, primeiro, para a gente poder falar de PTT, a gente primeiro precisa entender o que é hemostasia primária, que é isso que eu acabei de falar, tá? É a forma de como o sangue se mantém nos vasos por meio das plaquetas, que são ativadas pelo fator de von Willebrand, com a glicoproteína 1A, e depois também pela ação da glicoproteína 2B3A, que forma a rede plaquetária. Então, vamos lá. No nosso corpo, nós temos o fator de von Willebrand, que ele é muito importante pra gente, ele é saudável, como você viu, ele é importante na ativação das plaquetas. Só que a gente também tem o fator de von Willebrand, que é normalmente grande, da sigla UL, eu vou colocar a sigla aí, tá, do inglês. E esses fatores que são grandes demais, eles são prejudiciais. Normalmente, a gente tem uma protease chamada ADAMS13. A ADAMS13, ela cliva o fator de von Willebrand, que é excessivamente grande, fazendo ele ser então mais saudável. Só que, na PTT, na púrpura trombocitopênica, nós vamos ter uma deficiência de ADAMS13, que já vou explicar que ela pode ser tanto congênita, por ser uma deficiência mesmo, uma mutação do gene que não facilita a sua produção, ou ela pode ser adquirida. E quando a gente entrar em contato com algum antígeno, que por alguma coincidência infeliz, a parede do antígeno é similar à parede da ADAMS13, e aí a gente desenvolve anticorpos contra a ADAMS13. Tragédia, né? E aí a gente apresenta a deficiência dessa protease por esse motivo. E ela pode ser também idiopática, que eu não vou saber explicar direito agora, tá? Mas, enfim, o fato é que na PTT nós vamos ter uma deficiência de ADAMS13. E por não termos essa ADAMS13, por termos essa deficiência dessa protease, o fator de von Willebrand excessivamente grande, ele vai subir. Nós vamos ter mais dele. Esse fator de von Willebrand, alguma hora elas vão passar pela microcirculação, que são vasos muito finos, e aí elas vão ser expostas à tensão e acisalhamento, aí elas vão se desdobrar e vão acabar esbarrando nas plaquetas e vão ativar aquelas plaquetas, promovendo a agressão plaquetária e a formação de trombos, facilitando assim a trombose. A gente chama isso de trombose plaquetária intravascular. Esses trombos, eles vão voltar pelas veias, vão ser bombeados pelo coração, e alguma hora eles vão entrar na microcirculação de novo. Aí eles vão, de novo, se bater com mais hemácias, ficar maiores, e aí vira como se fosse uma reação em cadeia. Enfim, o que vai desencadear sintomas sistêmicos, seja eles neurológicos, cardíacos e até mesmo renais. Pode ir de uma simples dor de cabeça até um coma, podem ter crises convulsivas, distúrbios da hemostasia primária, como gengivorragia e epistaxe, né? Um sangramento que raramente vai ser grave, mas ainda assim pode uma dificuldade na coagulação. Vamos ter uma trombocitopenia e hemólise intravascular. O sangue ele vai começar a se romper pela formação desses trombos. Nós vamos ter no esfregaço periférico, portanto, a presença de esquizócitos, que são hemácias fragmentadas, o que vai acarretar numa anemia. E é aí que o paciente chega com sintomas de anemia e de hemólise intravascular. No exame laboratorial, né, nos exames, a gente vai perceber uma anemia normocrônica, normocítica e hiperproliferativa, ou seja,
Normocorômica, porque essa síndrome ela não interfere na concentração de ferro na hemoglobina, que vai estar dentro dos valores de referência. Vai ser a anemia normocítica, porque o tamanho da massa também vai estar dentro do valor de referência. Mas ela vai ser hiperproliferativa, ou seja, os reticulócitos vão ser aumentados. O que significa que a medula está hiperproliferativa. A medula percebe que está tendo hemólise, que está tendo quebra das hemoglobinas, e ela vai colocar mais eritrócitos para montar, e nesse processo saem alguns reticulócitos, alguns eritrócitos imaturos, que são identificados no exame laboratorial. Esses vão estar acima do valor de referência, né? Vamos ter o aumento da lactato desidrogenase, que ela indica quebra de hemácias, né? Ela é um resíduo metabólico que é liberado na quebra das hemácias. E aumento da bilirrubina indireta, que é a bilirrubina não conjugada, aquela que não passa pelo fígado. E vamos ter aumento dessa bilirrubina, que quando é cumulativo, quando é um aumento muito grande, o paciente vai chegar com presbiterícia, com os olhos amarelados. E como é que a gente vai tratar essa síndrome? Que a gente agora já entende como funciona. Geralmente, o tratamento inclui transferência de plasma. Precisamos pegar o plasma de alguém que tem a proteína ADANS13 e transferir para o nosso indivíduo doente. No caso da PTT autoimune, também é recomendado o uso de imunossupressores. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu.